Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a nova ordem mundial, mas não é teoria da conspiração, não é Illuminati, não é nada disso. É como que o mundo se organizou depois do fim da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim e quais são as características desse mundo até atualmente, até os dias de hoje, como que a gente está vivendo agora. É isso que nós chamamos de a nova ordem mundial e é o que a gente vai começar a estudar agora. Vamos lá? Então, só lembrando, né, o que que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi esse período do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, no qual o mundo estava dividido em dois polos, né? Era um mundo bipolar. Era um mundo que tinha os Estados Unidos, que era o representante do capitalismo, e os países do primeiro mundo, os países capitalistas, Europa Ocidental, os aliados capitalistas dos Estados Unidos, e do outro lado você tinha a União Soviética, a Rússia, né, com os seus países comunistas, o leste europeu, a China, Cuba, os outros países que fazem parte desse segundo mundo, né, o mundo comunista. E entre esses dois grandes blocos, você tinha uma guerra psicológica, uma guerra de influência e uma grande divisão entre eles que nós chamamos de cortina de ferro, né, que era essa divisão principalmente da Europa, entre a Europa ocidental capitalista, a Europa oriental, o leste europeu, que era comunista. E o maior símbolo que a gente tinha dessa divisão da Europa durante o período da Guerra Fria era o Muro de Berlim, né, o muro que dividia a cidade de Berlim ao meio entre o lado capitalista e o lado comunista, um dos grandes expoentes, um dos grandes símbolos que você tem dessa Guerra Fria, dessa cortina de ferro, dessa divisão que acontecia no mundo. Só que o socialismo real caiu, né? E esse socialismo caiu por causa de algumas reformas que aconteceram na União Soviética. Esse cara que aparece ali embaixo, né, com a manchinha na testa, chamado Mikhail Gorbachev, ele faz algumas reformas na Rússia, né, que são chamadas de Glasnost e Perestroika. Glasnost é transparência, Perestroika é abertura econômica. A Rússia começa a ter vários partidos políticos, começa a ter propriedade privada, deixa de ter censura da imprensa e dessa forma acaba o socialismo real na Rússia. Isso produz um efeito em cascata, porque se você derruba a nave mãe do comunismo, que era a Grande Rússia, você automaticamente provoca um efeito em cascata que vai acabar com o comunismo em outros países que dependiam da Rússia. Você vai ter a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, na Polônia, você vai ter o Partido Solidariedade, até que em 9 de novembro de 1989, o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, ele cai, ele é derrubado. E quando você tem o fim do socialismo real, esse efeito em cascata que culmina com a queda do Muro de Berlim, você acaba teoricamente com a Guerra Fria e você começa esse novo período da história que nós chamamos de a nova ordem mundial, que é esse período depois da Guerra Fria, esse período que nós estamos vivendo até os dias de hoje. E essa nova ordem mundial, ela tem algumas características, né? Essa nova ordem mundial, ela tem alguns elementos que são importantes dela. Então, uma das coisas, na Guerra Fria você tinha um conflito entre capitalismo e comunismo. Agora, teoricamente, o capitalismo venceu, o capitalismo triunfou. Então, teoricamente, é o capitalismo agora o sistema político econômico que vigora no mundo, ou o sistema hegemônico. As grandes potências hoje são capitalistas. E não só qualquer tipo de capitalismo, mas boa parte dessas potências utiliza um tipo de capitalismo que é chamado de neoliberalismo. Se você não sabe o que é neoliberalismo, tem um vídeo no qual eu explico o welfare state, o estado de bem-estar social e o neoliberalismo. Então, a gente tem essa transição do welfare state da Guerra Fria para o neoliberalismo, que é uma das marcas que você vai ter dessa nova ordem mundial. As grandes potências elas se tornam muito mais neoliberais, elas diminuem o Estado e o papel do Estado na economia e os benefícios sociais. Uma outra característica é que a gente está vivendo a quarta fase da Revolução Industrial. Em história, a gente estuda a primeira, Inglaterra, indústria têxtil motor a vapor, a segunda, Europa, Estados Unidos, Japão, indústria metalúrgica, eletricidade e petróleo. A terceira, vocês acabam estudando em geografia, que é quando você começa a ter robótica e computação nas fábricas, então você começa a inserir robôs nas fábricas que vão provocar uma espécie de desemprego estrutural, porque você vai ter menos necessidade de mão de obra humana, porque o robô vai fazer o serviço de várias pessoas. Então essa inserção da robótica
nas fábricas faz parte da terceira fase da Revolução Industrial. Mas agora nós estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial. E o que é essa quarta fase da Revolução Industrial? É quando você tem uma rede de informações muito grande, né, que faz com que as relações de produção e de consumo elas mudem pra caramba, né? É o que nós estamos experimentando agora, né? É a questão do Uber, é a questão do iFood, do Rappi, é a questão, né, das redes sociais, da propaganda que acontece nas redes sociais. Então toda essa informação que existe, que é compilada de alguma forma, que é estudada de alguma forma, que é o que nós chamamos de Big Data, né, ela faz parte dessa quarta fase da Revolução Industrial. E a internet deixou de ser algo só do computador e ela passa a ser uma necessidade, e ela está inserida em diversos elementos diferentes do nosso dia a dia, né, o que nós chamamos de internet das coisas, né? Através do seu celular você pode controlar o ar-condicionado, você pode ligar a sua televisão, né? Você tem geladeiras que estão conectadas à internet, que escaneiam os códigos de barra dos produtos que tem lá dentro, percebem o que está faltando, já encomenda, aí aquele produto já vem para sua casa. Então tudo isso faz parte dessa quarta fase da Revolução Industrial que nós estamos experimentando agora. E se a Guerra Fria era bipolar, porque você tinha dois polos, né? Você tinha os Estados Unidos e a Rússia, o capitalismo e o comunismo, o mundo agora não é mais bipolar, o mundo agora ele é multipolar, porque você tem diversas potências diferentes. Os Estados Unidos continua sendo a principal potência do mundo, a principal economia do mundo. Então eles são a economia mais forte, eles são o parceiro econômico mais desejado por todos ainda. Só que nós temos um país que é comunista na política e capitalista em diversos aspectos econômicos, que está alcançando os Estados Unidos e se transformando numa grande ameaça para essa hegemonia americana. E esse player novo que a gente tem aí é a China, né? Ela hoje já é a segunda maior potência do mundo, ela provavelmente vai passar os Estados Unidos nos próximos anos, e entre os Estados Unidos e a China a gente está experimentando um novo tipo de guerra fria, né? A gente está experimentando uma nova guerra comercial que está acontecendo entre eles, novas disputas de influência. Um exemplo disso é o 5G. Né? Os países que querem instalar 5G, eles têm duas opções: ou eles instalam a rede americana, ou eles instalam a rede da Huawei, né, que é a rede chinesa. Então, os Estados Unidos quer bloquear a China e a influência que eles têm. É o que o Donald Trump fez, tentando proibir o TikTok, que é uma rede social que foi produzida na China. Então você tem trocas de ameaças entre eles, né? Se você usar 5G da China, eles vão roubar os teus dados e vão usar eles contra você. Então existe toda essa guerra fria nova que está acontecendo entre Estados Unidos e China, que são os dois maiores players que você tem no mundo. Um outro player gigantesco que você tem é a União Europeia, né? A União Europeia é esse bloco econômico que é formado pelos países da Europa Ocidental, né? Principalmente os países da Europa Ocidental. E por muito tempo a União Europeia foi o sinônimo de bloco econômico modelo, né? Porque ela passou pelos 4 estágios. Você teve união aduaneira, você teve a livre circulação de pessoas e mercadorias, você teve até a adoção de uma moeda única, né? E a União Europeia parecia ser assim o bloco que seria o modelo para outros blocos se formarem. Então todo mundo queria se espelhar na União Europeia e ela realmente era um bloco econômico que mostrava a força dessa união. Só que, recentemente, a União Europeia tem sofrido uma série de problemas, né? Você tem países da União Europeia que estão em crise, né? Como, por exemplo, é o caso da Itália, da Grécia e Espanha, né? Portugal agora não tanto, mas Espanha, que são países que estão em crise. Se um país do bloco está em crise, ele vai arrastar todo mundo para baixo. Então, os países ricos, eles estavam se questionando: vale a pena você ajudar Itália, Irlanda, Grécia, né? Porque se a gente ajudar eles, a gente ferra com a nossa economia. Então, populações da França, da Alemanha, começaram a questionar se valia a pena ajudar esses países ou não, né? A Alemanha continua sendo o principal país da União Europeia, o que puxa a União Europeia. A Inglaterra, né, os países do Reino Unido, na verdade, eles cansaram desse jogo. E eles falaram: a gente não quer ficar ajudando os outros. Então, ela passou por um processo bem complicado nos últimos anos, que ficou conhecido como Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a Inglaterra, na verdade, o Reino Unido, eles estão saindo
da União Europeia, e isso vai ter consequências para eles ainda. E eles, como bloco, né, a União Europeia como bloco, está enfrentando uma série de problemas, principalmente com a questão dos refugiados, né, que estão fugindo das guerras civis lá da Síria, do norte da África, né, que estão tentando entrar nos países da União Europeia, e daí você tem o crescimento desses refugiados dentro de países. Isso gera uma xenofobia, um crescimento do nacionalismo, né, da extrema-direita, uma islamofobia que está surgindo na União Europeia. Então a União Europeia foi um grande modelo de bloco, mas ela agora está apresentando uma série de problemas políticos, econômicos, a saída do Reino Unido e toda essa questão dos refugiados, que é um problema para eles. E um outro bloco que a gente tem, que até pouco tempo atrás era o bloco dos países emergentes, chamado de BRICS, né, que eram os países que eles estavam em franca ascensão, os países que estavam se desenvolvendo. E BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Então, a economia brasileira até 2014, 2015 estava subindo. Né? A Rússia, né, mesmo que tenha sido uma potência na Guerra Fria, depois da Glasnost e da Perestroika, ela deu uma baixada e agora ela estava se reerguendo de novo, né? Tanto como economia, como influência política e estratégica. A Índia também é uma das economias emergentes. China, a gente já falou antes lá. África do Sul, né, uma das grandes potências, ou o país emergente que você tem da África, do continente africano. Então, esses países, eles estavam crescendo. Agora, cada um deles tem os seus problemas também. Né? A economia brasileira, desde 2015, estagnou, deu umas baixadas. Né? A África do Sul também. Rússia tem um monte de problemas militares, políticos, tem a questão da intervenção na Ucrânia. O Putin é praticamente um ditador que você tem lá. Ele é presidente eleito, mas ele controla a imprensa, né? Ele governa com mão de ferro a Rússia, perseguição aos seus opositores, né? Então você tem um monte de problemas dentro desses países que fazem parte do BRICS. Então hoje o mundo, economicamente falando, politicamente falando, ele é diversificado, por isso que nós chamamos esse mundo de mundo multipolar. Você não tem mais uma única potência, nem mais duas, mas você tem várias potências diferentes que disputam esse mercado global. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!